Antigamente, a gente fazia um negócio chamado Escola Esther. Muitas meninas lembram. Gente, estou acabada. Vou aparecer no vídeo, tá? Tá bom. A gente fazia um negócio chamado Escola Esther, que a gente ministrava sobre as meninas da dança, tudo mais, tudo aquilo que a gente... Tipo, nossos pilares mesmo de ministério. Sobre santidade, sobre entrega, até técnica de dança e tal. Então, a Gea trouxe isso muito bem, tipo, muito bem lembrado. E a gente quer ver um pouco disso. Antigamente era de sábado. Então, hoje é meio surreal, né? A gente se reunir todo sábado durante um tempo e fazer a escola externa. Então, a gente vai fazer terça-feira. Por enquanto, salvo engano, são só 3 terças, tá? É essa, a próxima e a outra. E aí, 9h30. Então, a gente vai trazer temas para vocês. Eu acho que vocês lembram que são os nossos pilares. Então, a gente vai ministrar primeiramente em cima disso, que é adoração, santidade e técnica. Hoje vai ser a Edi e ela vai ministrar sobre adoração. Então, é isso. Se você não puder participar nos próximos, eu acho que você vai ter que avisar a Gé. Aí foi. Acho que você vai ter que avisar a Gé, né? Porque agora é tipo nossa identidade mesmo. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, por que a gente dança, qual é o nosso princípio de ministério. Então é muito importante você estar, tá bom? Se você não conseguir, avisa a Gé. E é isso, basicamente. Amém, amém. Você hora para a gente começar, então, Gomes? Ora, Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia, muito obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Jesus, por todas que estão aqui, Pai. Eu creio de verdade, Jesus, que é um tempo novo no nosso ministério, Jesus, que é um tempo novo no Ministério Lar, Jesus, com as meninas. Pai, queima em nós, Jesus, o amor, Pai, pelo seu chamado, Jesus, o amor, Pai, pelo esse ministério. Jesus, que a gente não esteja aqui só por estar, só por simplesmente querer, Jesus, só por simplesmente gostar, mas que a gente possa realmente sentir, Jesus, esse chamado no nosso coração queimando, Pai. Então, em nome de Jesus, que todos esses encontros, Pai, sejam guiados pelo Senhor, Jesus, que o Senhor possa falar através de nós, Pai, que temas, Pai, sejam de fato, Pai, aquilo que estão no seu coração, Jesus, tudo aquilo que a gente trouxer. Em nome de Jesus, Senhor, se for para a gente modificar algo, se for para acrescentar, para tirar, Jesus, que o Senhor possa tornar nosso coração sensível, Jesus, a essas mudanças, Pai, que a gente possa cumprir conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, Pai, abre a mente, a cabeça de cada um aqui, Jesus, o coração. Pai, em nome de Jesus, tira toda a distração. Pai, nos dá atenção, Jesus, responsabilidade com o seu ministério, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos tratar isso com seriedade, Pai, e com, de fato, Pai, uma dedicação, uma excelência que é aquilo que o Senhor merece, Pai. Então, em nome de Jesus, abençoe a Edi, que tudo que ela venha falar, Pai, esteja de encontro com o seu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Ô, Letícia, habilita para mim o compartilhamento de tela, por favor. Vixe, como é que faz isso? Boa pergunta. Eu acho que tem que ser no... Fake host. Tornar. Eu Tornar. acho que é ali no maisinho, Lê. Vê se dá, Edi. Eu te Agora tornei deu, host. garota. Foi pelo instinto. Beleza. Garota inteligente. Bom, gente, eu entrei pelo celular para eu poder ver vocês aqui também, tá bom? Só que tá aparecendo legal assim ou tá muito desfocada a imagem? Dá pra ver. Tá Tá bom, bom, assim. amiga, dá pra ver, tá bom. Tá bom, então. Bom, então hoje é o tema da... Não vou falar ministração, né? Eu diria que é uma ministração. Não tão como ministração, assim, mas meio que passar para vocês o meu entendimento e o que Deus fala comigo, o Espírito Santo fala comigo sobre o que é adoração, tá bom? Então, primeiramente, quem sou eu? Acredito que todo mundo me conheça, mas para quem não conhece, meu nome é Ediane, vocês podem me chamar de Edi. Eu tenho 41 anos, por mais que não pareça, né? Essa cara jovem, sem rugas, mentira. Eu sou casada com Cléder, eu faço parte da Renovada desde junho, né, de 2014. Eu sou líder de célula já há um pouco mais de 5 anos. Faço parte do Ministério de Dança desde março de 2015 e tenho o privilégio aí de ser líder da Banda 1.
Bom, o que é adoração, né? A adoração, ela é muito mais do que um movimento. É uma resposta do nosso coração ao amor, à grandeza e à majestade de Deus. A gente adora porque Ele é grande, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos amou, né? Mesmo a gente não sendo digna, mesmo a gente não sendo merecedora. Então, um dos maiores motivos da gente o adorar é isso. Então, vai muito além da música ou da dança. A adoração, ela acaba se tornando um estilo de vida. E adoração através da dança, né? A dança é uma forma visível, né, de adoração. A gente adora com a expressão do nosso corpo e o que está no nosso espírito. Muitas vezes pode até ser tristeza. Quem nunca dançou para Deus mesmo triste, gente? É uma experiência, assim, surreal. Eu vou dançar porque eu estou muito feliz. Eu vou dançar porque eu estou em guerra. Nossa, já dancei muita fatura de cartão de crédito. Eu venci essa guerra, em nome de Jesus. E em Salmo 149, 1, de 1 a 3, fala assim. 149, de 1 a 3, fala assim. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. E o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel, naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com dança. Essa parte no coração até aquece. Cantem-lhe o seu louvor com tamborim e com harpa. Então, infelizmente, em muitas denominações a dança ela não é vista, né, como não é aceita como uma expressão de adoração. Na igreja da minha mãe, por exemplo, ela é batista tradicionalíssima lá, o pessoal nem bate palma. Então, para eles, né, eu tenho alguns ainda nas minhas redes sociais, muitos veem ali os meus posts, os meus vídeos, e minha mãe fala, nossa, o pessoal lá de vez em quando comenta que você dança. Eu falei, eu danço mesmo, porque o meu rei, meu Jesus, ele merece. E não é só sobre performance, né? Não é só sobre o quão eu sei dançar, não sei muito. Não é sobre as minhas técnicas, não é sobre o quão eu consigo levantar a perna mais alto que a Vicky e que a Gabi. Não consigo chegar nem na metade. É sobre entrega, gente. É sobre nós entregarmos para o Senhor o que Ele é digno, né? O que ele é merecedor. E a gente dança com um propósito. E o propósito é conduzir realmente a igreja à presença de Deus, a um nível mais profundo de adoração. A gente tem o dom, né, de pregar a palavra sem a gente usar palavras, isso é sobrenatural. A gente transmite tudo isso através dos nossos movimentos. A gente se move através da unção do Espírito Santo, né, para tocar almas, ministrando cura, ministrando mesmo libertação, restauração, salvação. Eu participei foi congresso? Eu acho que muitas de vocês estiveram lá na Renascer no ano passado. E eu participei de um grupo com a Letícia, onde o ministro ele dividiu o grupo em dois grupos. E ele falou: agora vocês vão dançar, vou tocar música aqui, cada um ministra do seu jeito. E aí ele perguntou para pessoas diferentes, né? Quem mais aqui chamou a sua atenção com a dança? E cada um apontou uma pessoa diferente, né? Cada um mostrou ali uma pessoa diferente. E com aquilo, ele quis dizer o quê? Nossa, o que eu fiz? Voltou. E eu parei o compartilhamento, né, gente? Não, tá aqui. Dá para ver. Não? Tá? Eu apertei o botão errado aqui. Compartilhando normal. Ah, beleza. E ali ele quis mostrar o quê? Que cada um tem o seu jeito de fazer. Cada um tem a sua maneira de dançar. E o que chamou a atenção para mim em uma pessoa não foi o mesmo que chamou a atenção e que ministrou a vida da Letícia de outra maneira. Então, muitas vezes a gente fala, né? Eu vou ficar lá no fundo porque eu não quero que ninguém me veja. Eu, principalmente, né? Eu sou uma dessas porque eu costumo errar bastante coreografia. Mas Deus, ele vai usar cada uma de nós para tocar alguém em especial. Né? E essa participação nesse grupo, para mim, ele me chamou a atenção nisso. Então, muitas vezes a gente pensa, eu danço errado, eu não gosto muito de estar na frente, mas alguém ali, o Senhor vai levar alguém até aquela ministração para ser tocado pela sua vida. Então, Deus, ele realmente espera isso de nós, né? Que a gente não se envergonhe, que a gente não se intimide,
muitas das vezes é mesmo, eu sou nova, eu prefiro ficar lá atrás. Não, mas tem gente que fica melhor na frente. A gente precisa tirar um pouco mais esses tabus, sabe? Para a gente permitir mesmo que o Espírito Santo nos use da forma que ele quer usar. E também falando aqui sobre adoração através do nosso comportamento. Né? A adoração, ela é um estilo de vida. E tudo que a gente faz fora do altar comunica algo. E essa é um dos pontos da adoração, assim, que mais eu procuro, mais eu busco ser muito, 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 muito diligente de como é a minha vida quando eu não estou lá em cima ministrando. Em Romanos 12:1 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E como que o nosso comportamento ele adora a Deus? Né? Através do que a gente fala. Então, as nossas palavras, elas edificam, ou as nossas palavras, elas são murmuração? Em quais rodas de conversa a gente participa? Qual tipo de piada que a gente dá risada, ou qual tipo de piada que sai, né, de nós? Então, através da nossa boca, precisa realmente jorrar rios de águas vivas. Né? A própria palavra fala que não dá para jorrar água doce e água amarga da mesma fonte. Então, que as pessoas bebam de nós apenas o que vem do Senhor. Águas limpas, que a gente seja uma fonte limpa. Também através da forma que nós nos vestimos. Então, a gente precisa ser muito diligente. Muito, muito diligente com a forma como a gente se veste. Eu peço para o Senhor, eu falo, Deus, me ajuda a não julgar tanto as pessoas, mas as pessoas, elas não colaboram comigo. Porque eu fico escandalizada, de verdade, quando eu vejo meninas que eu sei que são da dança usando cropped na igreja. Usando, às vezes, um decote que vai além do que é permitido, usando uma saia ou um short que está mostrando ali demais, né, nos momentos de ensaio. É uma leg que está transparente, é uma leg que não tem uma blusa comprida por cima. E, gente, isso realmente me escandaliza. E eu fico muito pensando em como eu já fui usada uma vez, há muitos anos atrás, para ser pedra de tropeço na vida das pessoas, porque eu não tinha esse entendimento. Tanto eu já fui induzida ao erro, como eu já induzi pessoas a errarem também, por eu estar me vestindo de forma totalmente fora do que é necessário, né? Que um cristão ele se vista, ele se comporte. Então a gente precisa muito, através da nossa forma de se vestir, a gente mostrar a identidade de Cristo em nós. Então, eu olho assim, às vezes, para algumas coisas e falo, meu Deus, qual é a diferença do que essa pessoa está vestindo para alguém que está no mundo? E é algo que realmente, assim, fica indecente, sabe? E da mesma forma que pode não só trazer, não só julgamentos, né? Mas a gente pode fazer com que outras pessoas pequem através de nós. Existem muitas pessoas dentro da igreja que elas estão passando por cura ali de, por exemplo, de homossexualidade. Aí tá você lá, bonitinha, novinha, toda, né, com a barriguinha de fora, com uma saia muito justa, uma saia muito curta. Ou alguém, às vezes um homem casado, está passando por algum problema dentro do casamento, né? Ele está lá lutando, pelejando para ficar bem com a esposa, aí passa uma bonitona lá, toda durinha, empinadinha. A gente automaticamente pode levar alguém a cair. Não em atos, né? Mas em pensamento. E só da gente pensar, a gente pode realmente pecar. Através também das nossas reações, a gente pode adorar a Deus. Então, como que a gente reage diante das críticas, de desafios, de frustrações, né? Acontece algumas vezes de, por exemplo, eu estava esperando tal coisa, estava esperando uma promoção, essa promoção não veio. Como que eu reagi, né, diante disso para as pessoas que convivem comigo? Eu só reclamei, eu só murmurei, eu amaldiçoei,
Ou eu coloquei nas mãos do Senhor e falei, Jesus, eu estou muito triste, mas eu entrego isso nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor tem o controle de tudo e no seu tempo tudo vai acontecer bem. Então, até mesmo nos desertos, a adoração ela precisa continuar. Até mesmo nos dias maus, ela precisa continuar. E as nossas reações, elas precisam muito mostrar que nós servimos a Deus. Porque é muito fácil a gente controlar as nossas ações. Eu vou ser uma pessoa mais gentil, vou ser uma pessoa mais educada, eu vou parar um pouco de falar gíria, ou eu vou fazer uma dieta, eu vou deixar meu cabelo crescer. As nossas ações a gente sempre consegue controlar, mas as nossas reações a gente precisa muito submeter ao domínio do Espírito Santo. Né? Como que eu reajo quando alguém pisa no meu calo? E isso é muito a gente buscar gerar os frutos do Espírito Santo na nossa vida. E dessa forma também a gente adora a Deus. Né? Também através da obediência aos nossos pais. Como que você reage quando o teu pai lá manda você arrumar o quarto, manda lavar os seus tênis, né? Olha, não fica até tarde na TV, não fica no celular, come melhor. Como que a gente obedece, né, aos nossos pais, aos nossos professores, quem ainda está na escola ou está na faculdade? Gente, preciso de silêncio, agora não é hora de falar, vamos prestar atenção aqui. Eu já fui adolescente há muitos e muitos anos atrás e sei o quão é difícil, né? Na empresa, nossa, mundo corporativo não é para os fracos, não é para amadores, é difícil, bastante. Principalmente quando você pega um gestor lá cheio de capeta na cabeça. Mas através também da obediência a eles, eles vão conhecer Jesus através de nós. Eu tenho uma gerente, uma supervisora, todo mundo ali é do espiritismo, todo mundo da Umbanda. Mas as pessoas olham para mim, tipo, entendem que o que elas pedirem para mim, eu vou conseguir entregar e com um sorrisinho no rosto, né? Também aos nossos líderes na igreja, às vezes a gente tem líderes fora da igreja também, no mundo secular, e principalmente a nossa obediência à palavra de Deus. Né? A gente precisa buscar ler a palavra, meditar na palavra, porque eu não vou conseguir ser obediente se eu não conhecer. Né? Então a gente precisa buscar também adquirir conhecimento, porque a gente cumprindo princípios, a gente vai viver cumprimento também de promessas. Amém? E precisamos ter muito essa consciência de que nós somos vasos escolhidos. Ninguém está aqui porque simplesmente gosta de dançar, porque acha legal, acha que se desenvolve bem. Não, nós fomos escolhidas para esse ministério. Né? A dança, ela realmente, quando ela tem a unção do Espírito Santo, ela é extremamente poderosa. Extremamente poderosa. E ela é realmente o que agrada a Deus, né? Quando a gente está com o coração nele, quando o nosso coração, o intuito da nossa dança é agradar a Deus, né? Então é o coração que está por trás dessa dança que é o que Deus busca, é o que ele quer, né? Ele não quer só uma coreografia muito perfeita sem erros, não. Ele olha para o coração que está atrás. Ele busca de nós uma santidade, uma entrega, fazendo por ele e não realmente para aparecer. E nós somos ministras o tempo todo, né, no altar e fora dele. E o que a gente prega, né, o que a gente ministra com a nossa dança, ela deve ser confirmada e manifestada diariamente nas nossas vidas. Não dá para eu ser uma pessoa na igreja e ser outra pessoa em casa. Não dá para eu ser uma pessoa na igreja e ser outra pessoa no trabalho. Eu já tive essa experiência de trabalhar com pessoas da igreja e, gente, como é triste você ver a pessoa reagindo de uma forma no trabalho e reagindo de uma forma totalmente diferente. É como se colocasse uma máscara. Isso é muito, 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 muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, a gente precisa que tudo que a gente manifesta no altar antes seja manifestado na nossa vida diariamente. Porque nós somos altares de adoração, a nossa vida é altar de adoração. Então, que a nossa maior expressão de adoração seja a nossa vida diante do Senhor de forma pura, de forma limpa, para que a nossa adoração ela suba como incenso suave, ela suba como cheiro suave e não fique presa ali no teto. Né? Não seja só para, nossa, como essas meninas dançaram bem, domingo, meu Deus,
Foi, assim, surreal. Mas eu tenho certeza absoluta de que o Senhor recebeu cada movimento. Porque a gente presencia a vida de vocês entronizando Jesus, entronizando o Espírito Santo em cada movimento que vocês dão. E aqui uma frase que a Gé gosta muito e que tem falado bastante comigo também. Vou dançar até as minhas sapatilhas pedirem para eu parar. Aí eu paro, tiro minhas sapatilhas e danço até a minha vida acabar. E que seja assim, mas com o coração limpo, o coração alinhado com o coração do Senhor. Amém? Obrigado. Amém, amém. E é isso. Vamos orar? Vamos. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Paizinho, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos em Ti. Senhor, te agradecemos pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua fidelidade. Te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado, pelos Teus livramentos, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, todas as manhãs. Te agradecemos, Senhor, porque não fomos nós que te escolhemos, Senhor, mas foi o Senhor que escolheu a cada uma de nós. Obrigada pelo privilégio, Senhor, pela honra que é poder te servir, Senhor, que é poder entregarmos, Pai, os nossos melhores anos, Senhor, na tua presença, gastarmos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, diante de ti. Obrigada, Senhor, pelo dom, pelo chamado que nós carregamos. Muitas vezes, Senhor, é cansativo. Carregar a arca da aliança, Senhor, realmente pesa. Mas o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos forjado, o Senhor tem nos ensinado, Senhor. O Senhor muitas vezes também tem nos corrigido, mas nós sabemos, Pai, que é por amor, que é para nos guardar, Senhor. E eu coloco, Senhor, a vida de cada uma, Senhor, das minhas irmãs agora diante de Ti. Clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha alinhar o nosso coração com o Teu, que o Senhor venha, Senhor, cada dia atrair mais, Senhor, os nossos corações para Ti, que o Senhor seja o centro de tudo, Senhor, que o Senhor seja, em nome de Jesus, sempre a nossa maior razão, a nossa maior motivação, porque sem Ti, Jesus, se não for para Ti, não tem o porquê, Senhor. Para onde nós iríamos, Senhor? Por quem nós nos moveríamos, Senhor? Não faz sentido nenhum nós fazermos tudo o que nós fazemos, Senhor, se não for para te agradar, se não for por amor a ti, Senhor, por amor a vidas, se não for pela paixão maior que o Senhor tem, Senhor, que é de salvar almas, Senhor, trazer filhos para a tua casa, Senhor. Então eu clamo a Ti, Senhor, vem alinhar o nosso coração com o Teu, reafirma, Pai, o chamado, o propósito que o Senhor tem para cada uma de nós, e mesmo, Senhor, aos dias difíceis, Senhor, aos dias maus, que nós nunca percamos, Senhor, a verdadeira essência de adoração, Senhor, a verdadeira essência, Pai, que é estar na Tua presença, Senhor, que é estar, Senhor, diante de Ti, Senhor, que nós nunca possamos, Senhor, nos desviar, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, que todo orgulho, Pai, que todo sentimento de soberba, Senhor, que fique longe de nós, que o Senhor blinde, Senhor, as nossas emoções, que o Senhor blinde, Senhor, os nossos sentimentos, e que nós possamos, Senhor, devolver a Ti, Senhor, todo aplauso, todo elogio, Senhor, porque só Tu és digno de honra, de glória, Pai. Se nós fazemos bem, é porque veio de Ti os dons e os talentos, Senhor. Blinda-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, com o sangue precioso de Cristo. Nos revista, Pai, com a Tua armadura poderosa. E eu clamo mais uma vez, Espírito Santo, atrai o nosso coração para Ti. Que o Senhor seja entronizado em cada área da nossa vida, Senhor. Que o Senhor seja entronizado, Senhor, em tudo que nós fizermos, porque Tu és a fonte, Jesus. Nós declaramos, Senhor, o nosso amor por Ti, o nosso amor pela Tua casa, pela Tua causa, Senhor, que é resgatar vidas, Senhor, e que o Senhor possa nos usar, Senhor, todos os dias como vasos limpos, santos, Senhor, puros, e que cada dia mais o Senhor possa nos encher, Senhor, da Tua unção, do Teu poder, nos revestir de graça e de autoridade, Senhor, em nome de Jesus, e que venha, Senhor, cada dia mais criatividade, Senhor, sobre nós, inteligência, Senhor, toca no nosso intelecto, toca, Senhor, nos nossos corpos, nos livra, Senhor, de todo e qualquer tipo de acidente, de lesões, Senhor, para que possamos, Pai, em todo o tempo, entregar a Ti
o nosso melhor, a nossa adoração perfeita a Ti, Jesus. Obrigada, Pai, pelo nosso ministério, pela honra, Senhor, que é podermos Te servir, Senhor, através da dança, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, e tudo que o Senhor ainda fará, Jesus. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.